sobre posicionamento. Para isso, por favor, abram um livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deus continua ministrando o meu coração sobre posicionamento. Nós estamos vivendo um ano sobre a sabedoria de Deus. Deus nos está ensinando sobre sabedoria, para entendermos sobre a sabedoria de Deus. Uma coisa que eu aconselho é você trazer caderno, porque quando falamos de sabedoria é conhecimento, e vai esvair com o tempo. Então é importante você trazer um caderninho, anotar tudo que Deus tem revelado nesse tempo nos nossos corações. É muita coisa que Deus tem falado. Como eu já falei, sabedoria tem a ver com riqueza, prosperidade, honra e justiça duradoura. Então acredito que durante todo esse período de sabedoria, Deus vai trazer riquezas, Deus vai trazer prosperidade, Deus vai trazer justiça duradoura, Deus vai trazer honra sobre os seus filhos. Por isso, coloque seu coração sobre isso. Nós estamos sendo abençoados nesse período todo que Deus tem ministrado em nossos corações. Livro de Atos, capítulo 1, do versículo 15 ao 26. Eu queria pregar sobre a ascensão de Matias, uma pessoa que poucas pessoas sabem que existe na Bíblia. Foi apóstolo, pela graça do Senhor, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 15 ao 26. Assim diz a palavra: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos. Fale isso. Foi contado como um dos nossos. Foi contado como um dos nossos. E teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. De modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar. Diga, o seu lugar. O seu lugar. Isso é posicionamento. E não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Diga, o seu lugar. O seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até os dias em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual dos dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém? Glória ao Senhor. Esse mês a gente ministrou tantas coisas importantes. Tinha uma certa conexão do que foi falado. Sempre foi falando de posicionamento. A primeira ministração que eu tive nesse mês, eu falei sobre aquela passagem onde Jesus era seguido por uma multidão de pessoas. Em certo momento ele vira para aquela multidão de pessoas e diz: se vocês amarem mais a sua vida do que a mim, não podem ser meus discípulos. Se vocês amarem mais a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, amarem mais a sua vida do que a mim, não podem ser os meus discípulos. Jesus falava de posicionamento. Ele estava falando: veja bem,
Se você está aqui por causa de uma causa da sua família, você não pode ser meu discípulo. Se o seu problema é a sua situação que você quer resolver, aqui não é o teu lugar. Você não pode ser meu discípulo. Se a sua causa maior for eu, então venha, me siga. Mas se a tua causa não for a mim, vai embora. Você não está entendendo, aqui não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou resolvendo o problema das pessoas. E dá o exemplo de uma pessoa que vai edificar uma própria casa. Ele fala assim, olha, se uma pessoa for edificar uma casa, ele não senta para fazer conta. Ele não senta para calcular se é capaz de chegar até o final da sua obra. Ele está falando, se você entende que isso aqui é uma obra que nós estamos construindo, e se você tem desejo de chegar até o final desta obra, fica com a gente. Se não, desiste, porque você vai ficar mal falado, as pessoas vão rir de você do que vai acontecer, porque você vai parar no meio do caminho, porque isso aqui é sério, a gente vai chegar até algum lugar. Eu estou indo até o céu, e estou levando um monte de gente comigo. Então, se o seu pensamento não é fazer isso, se o seu pensamento não é lutar pelo reino de Deus, se você não está aqui por minha causa, por aquilo que eu estou dizendo que deve ser acreditado, você não vai acontecer. E até eu li naquele dia sobre Hebreus 3,4, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então está falando, vocês vão começar a fazer uma obra, mas eu, o Deus, vou fazer isso acontecer, amém? Vocês vão se lançar em uma grande construção, mas vai ser eu que vou fazer através de vocês. Vocês só precisam se lançar nessa obra. Vocês só precisam acreditar que eu estou por trás de tudo que vocês estão fazendo. Se vocês acreditarem de fato que eu existo em vocês, a obra vai ser feita de fato, amém? Então ele fala assim, olha, eu estou aí, eu estou em vocês, eu estou ao redor de vocês, eu estou entre vocês, eu estou sobre vocês, eu estou em todo lugar. Vocês têm que acreditar que eu estou aí, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. O que é isso? Posicionamento. Ele falou assim, vocês têm que se posicionar. Não é preciso nem dizer que muita gente foi embora nesse dia, né? Falou assim, não, acho que esse Jesus não é tão legal assim como eu estava achando. Jesus, camarada. E nesse mês eu falei muito sobre a vida de Jacó. E Jacó era o que não era para ser. Jacó, um milésimo de segundo, vamos dizer assim, ele nasceu como o segundo da família. E não era para ser. Mas ele lutou para fazer parte do projeto de Deus. Eu estava lendo de hoje de manhã, o livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus, aquela coisa maravilhosa. 70 gerações, 70 pessoas escolhidas uma a uma. Dá para chegar e até hoje se guarda o registro. Cada pessoa não foi em vão. Todas as pessoas passaram pela genealogia de Jesus. Inclusive Jacó. Então ele lutou para fazer parte disso. E no momento certo, ele se posicionou, ele fez um voto. Ele fala o seguinte, eu não estou vendo esse Deus, eu não sei, não tem Bíblia para eu ler, eu não tenho uma palavra, mas eu sei do meu pai Isaac que falava que existia um Deus. E se esse Deus de fato existe, eu vou fazer um voto. De tudo que eu tiver, eu vou dar um dízimo. Posicionamento. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou entendendo mais, mas eu sei que existe Deus. Jacó não era pentecostal, tá? Então, eu sei que existe Deus. E se de fato eu for para onde eu estou indo e voltar para a casa de meu pai, eu vou entender que existe Deus, sim. Existe Deus. E eu vou fazer o seguinte, para provar que eu não estou falando somente de palavras, de tudo que eu der, eu darei o dízimo. Eu acho interessante porque as pessoas hoje tratam dízimo como se fosse, isso não é nada importante. Como eu sempre falei, dízimo não é obrigatório, dízimo é fé. E interessante esse posicionamento, porque no Antigo Testamento,
tudo se dava um valor financeiro. Se nascia um filho, as pessoas ofertavam. Se morria um filho, as pessoas ofertavam. Se a pessoa era abençoada, a pessoa ofertava. Se acontecia alguma coisa de bom, a pessoa ofertava. No começo do mês, a pessoa dava o dízimo. No final do ano, ele dava o dízimo. No ciclo do ano, ele dava um dízimo. Então, eles davam tudo como um voto. Aquilo era voto. Salomão, quando assume o reinado, provavelmente tinha uns 17 anos. Não era uma pessoa tão experiente. Ele assume um reinado tão novo, e depois de suceder o pai dele, o poderoso rei Davi, amado pela nação, a sua primeira grande atitude foi fazer uma grande oferta. Ele deu um eco aqui agora. Ele faz a maior oferta da vida dele. 1000 bois. 1000 bois do seu patrimônio pessoal. Ele falou assim: eu não sei como meu pai conhecia Deus. Eu não sou como o meu pai. Eu não sou como o rei Davi, sábio, inteligente, amado pela nação. Mas meu pai disse uma vez que eu deveria gastar tudo com a sabedoria. Provérbios 4. Se existe uma coisa que eu posso fazer na minha vida, é gastar tudo que eu tenho com sabedoria. Então eu vou pegar o meu patrimônio, 1000 bois, eu vou ofertar ao Senhor. Ele queima 1000 bois. E naquela noite Deus aparece para ele e fala assim: o que você quer? O que foi que está me incomodando agora? O que é isso? Sabedoria, posicionamento. Quando a pessoa sai das palavras, a pessoa consegue romper aquele eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E se você conhece Jesus, Jesus falou assim: isso não me pressiona, não adianta ficar falando essas coisas. Ele decide trabalhar 7 anos, que vira 14 anos, pelo amor de Raquel, né? E os anos lhe pareciam pouco, pelo tanto que ele amava Raquel, amém? Ele amava muito Raquel, né? Alessandro se derrete com um negócio desse, né? E os anos lhe pareciam poucos, pelo tanto que ele amava Raquel. Ele passa 14 anos vivendo a pão e água, literalmente, pelo amor de Raquel. E Jacó é muito bom para fazer filho, não tinha televisão naquele tempo, né? Ele tem 12 filhos, com Raquel, Lia e as 2 servas dele. Por fim ele chega assim: olha, eu vou fazer o seguinte, Labão, agora tem que ir embora. Trabalhei 14 anos, não tenho uma moeda no bolso, estou cheio de filho para criar. E agora eu preciso voltar, Labão, preciso agora trabalhar para cuidar da minha própria vida. E Labão fala assim: olha, eu consultei um adivinho, e eu sei que eu fiz fortuna por sua causa. Eu estou rico é por causa de você. Você é homem de Deus. Alguma coisa você está fazendo. Mal sabia ele que ele dizimava. E ele fala assim: ó, faz o seguinte, Jacó, trabalha para mim, eu te dou um salário, vou pagar bem, plano de saúde, né? Férias, 13º, né? Dou até uns dias de folga extra. E Labão e Jacó faz aquilo que eu acho que 1% das pessoas falariam. Falou assim: olha, eu não quero salários nem benefícios, eu quero a ovelha, eu quero aquilo que é multiplicado. Eu sei que meu Deus está abençoando essa multiplicação dessas ovelhas, eu estou vendo isso. Eu não quero salário, eu quero ovelha. Sabedoria de Deus. Ele poderia ter ido embora, mas ele perderia a posição, porque ele estava em um local que a bênção do Senhor estava descendo naquele lugar, já estava sendo multiplicado. Ele não precisaria ir para outro local. As pessoas hoje estão em um local que está abençoando, em vez de negociar. Tinha uma pessoa, gente, meu pai, ela falou: pastor, eu vou embora do meu trabalho, eu trabalho demais, eu faço tudo. Eu falei: você já falou com o seu chefe para pedir 10% da empresa? Vira sócio dele, fica lá, a bênção de Deus está lá. Ele vai embora do negócio e perde tudo e volta o chefe para virar um empreguinho, e o chefe ri da cara dele. Eu falei assim: por que você, quando tinha oportunidade, não pedia uma parte da empresa? Deus já estava abençoando aquele lugar. Visão. Você está no local que Deus está abençoando, fique lá. E se é por tua causa, aí tu fica mesmo, porque a bênção do Senhor está lá. Eu estava falando, no Sol Nascente, na Corrente do Bem, Deus já abençoou
Deus já colocou a mão, já acontece, gente. Eu estava nessa semana, né? Nós estamos na semana de arrecadação. E uma pessoa falou, um dos nossos maiores doadores falou assim: Moisés, esse mês eu não vou poder doar. Nós arrecadamos kits escolares. Eu não vou pedir para o meu pessoal fazer a colaboração. É uma das maiores doações que nós temos. Eu falei: não preocupa não, cara. Deus sempre supre isso aqui. Fique em paz, porque nós teremos tudo o que é o suficiente. Isso era quinta-feira. Aí, quinta-feira eu vim para o culto. Tem que ir para o culto, gente. Chega aqui, tinha uma oferta. Amém? Que pagava toda a diferença. Aí eu falei: gente, não preocupa não, Deus já supriu, está tudo aí. Eu queria te falar que ultrapassou já. Já tem muito mais que o suficiente. Tem pessoas mandando até hoje mensagem: eu vou doar. Pode mandar, gente, que vai. Tudo a gente vai usar, não preocupa não. O pastor não pega uma moeda para ele. Tudo é usado para a obra do Senhor, amém? É quando nós entendemos que Deus já abençoa, Samuel. Sabe, todos os meses eu vejo surgindo. Segunda-feira não tem nada, terça-feira não tem nada, quarta-feira não tem nada, quinta-feira tem tudo. Deus não coloca a mão. Nós alugamos a sala, uma pessoa deu 3 meses adiantados de oferta da sala. Nós pedimos máquina, nós temos 10 máquinas de costura, glória a Deus, aleluia. Nós alimentamos já, vou fazer 10 anos de corrente do bem. Eu te falar, nos últimos anos não falta uma cesta para ninguém. E tem gente que pede na última hora, eu pego, toma aí, tem mais cesta aí, né? Sabe o que acontece? Deus já colocou a mão, Deus já está multiplicando. Eu vou sair desse negócio, Raimundo? Não saio não, rapaz. Pessoas vêm, pessoas vão, e eu fico, porque eu sei que Deus já liberou a bênção dela. O que eu preciso estar posicionado naquele lugar para receber o que Deus está fazendo por aquelas pessoas. É entender que não é eu, é a posição, a regência. Se Jacó sai daquele local, a bênção ia ficar lá, porque Deus abençoou aquela fazenda daquele homem. E Jacó fica, ele falou assim: vem, eu vou querer as ovelhas. Faz o seguinte, eu vou querer as ovelhas salpicadinhas. Toda ovelha salpicada que nascer é minha e o resto é tua, Labão. Beleza. Aí só nasce ovelha salpicada. Aí Labão falou: não gostei não, vamos fazer, você vai ficar com as ovelhas listradas. Beleza. Só nasce ovelha listrada. Aí Labão: não, acho que eu errei. Você vai pegar só as ovelhas que tem um X. Aí só nasce ovelha com X. Ele: não, você vai pegar só as ovelhas roxas com listras amarelas. Aí só nasce diabo da ovelha roxa. E ele falou assim: não, cara, tem alguma coisa errada. E o que estava errado? Não tinha nada de errado. É porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó, amém? Ele estava no lugar que ele deveria estar, fazendo aquilo que deveria fazer, com o compromisso que ele deveria ter com Deus. Ele tinha um voto. No texto diz, Deus fala: eu me lembro do seu voto. Sabe, tem pessoas que dizimam. Eu te falo assim, eu tenho pessoas aqui que dizimam mais de 10 anos interruptamente, nunca faltou um mês. Se perguntar para Deus, Deus fala assim: eu me lembro de você, eu sei quem você é. A gente falava muito da irmã Maria, que ela sempre separava as primeiras notas, né, irmã? As mais novinhas, e dizimava. Deus se lembrava dela. Voto, compromisso. Não era compromisso com o pastor não sabe nem nada dessas coisas. Mas com Deus, ele fala assim: Deus, eu quero isso. E é o que fala Provérbios 8 sobre sabedoria: meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Tem pessoas que buscam o ouro, e tem pessoas que buscam a sabedoria de Deus, que é superior ao ouro. É pessoas que buscam o dinheiro. E como eu falei no Sol Nascente, o dinheiro é perecível. Pega R$100 hoje. Se chegar final de segunda-feira com esses R$100 no bolso, tem gente que chega, né? Que o bicho é... não sai, se jogar água, não molha a nota aqui, né? Né? A pessoa pula do rio, sabe, Raimundo? Sai com a nota sequinha no outro lado, não sai. Mas tem gente que R$100 hoje é perigoso ainda comer um bomba.
Aí vai, amanhã não tem mais. Porque dinheiro é perecível, uma hora você vai ter que gastar. E Jacó nos ensina: queira ovelha, queira o que multiplica. Se for necessário, passe 14 anos trabalhando pela bênção de Deus, porque aquilo vai multiplicar, aquilo vai abençoar você, amém? O dinheiro, se der R$1.000 esse mês, mês que vem vai precisar de mais R$1.000, e no outro mês mais R$1.000, e o dinheiro vai perecer na tua mão. E Jacó falou assim: eu vou te ensinar uma bênção, sabedoria de Deus, queira ovelha. Falei ontem até no Sol Nascente, a mesma coisa que eu aprendi a gostar é umbu. O umbu é gostoso, o bicho gostoso é umbu, né, Jô? Fui na Bahia, eu tomei tanto suco de umbu, melhor que a Coca-Cola, Samuel. Cara, suco de umbu, eu falei, bicho, que coisa gostosa. Todo dia eu tomava. Aí um dia desse, Raimundo, passou um cara vendendo umbu lá perto na porta da minha casa. Cara, mas eu gostei. Amor, faz um suco de umbu. Ela fez um suco de umbu, tomei. No outro dia, amor, faz o suco, não acabou, já estragou. Umbu de um dia para outro estraga, gente, porque é perecível. Se alguém oferecer para você um umbu ou uma árvore de umbu, o que é melhor? A árvore de umbu. É isso que Deus está falando. Queira aquilo que se multiplica. Às vezes você vai passar 14 anos por aquilo que multiplica. Mas quando multiplicar na sua vida, você vai viver a prosperidade. 14 anos esperando. Mas tem pessoas que querem o quê? A pessoa quer um umbu. Passa a vida correndo atrás do umbu. Sabe, Sassá? Aí o bicho só vai estragando na mão. Mas Jacó era diferente. Jacó se posicionou 14 anos esperando algo. Posição. 14 anos com uma posição firme, pelo amor de Raquel. 14 anos confiando que, ainda que não tivesse uma moeda no bolso, Deus estava sobre a vida dele. Ainda que não visse nada sobre ele, ele podia saber que Deus estava sobre ele. 14 anos e começa a multiplicação. Começa a brotar ovelha das cores que lhe era destinada. E ele fala: quando eu vim para cá, eu vim somente com um cajado na mão. Agora eu volto para a casa do meu pai com 2 caravanas de riqueza. Posicionamento. E ele só voltou porque Deus tinha falado para ele voltar. Agora volte para a terra do seu pai. O que é isso? Ele sabia a posição. E muitas vezes, gente, a gente é guiado para fazer coisas sem entender por que nós devemos fazer isso. Tem pessoas que falam assim: pastor, você sabe o que está acontecendo? Eu não sei, eu só sei aonde eu tenho que estar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem na minha vida, mas eu sei aonde eu tenho que estar e o que eu tenho que fazer hoje. E 90% do meu trabalho eu não ganho nada por isso. Mas eu sei aonde eu devo estar. Eu sei que eu tenho que estar aqui hoje à noite. Eu sei que eu tenho que estar no Sol Nascente. Eu sei que eu tenho que estar na Estrutural. Eu sei que eu tenho que estar na minha empresa. Eu sei que eu tenho que viajar. Eu sei com as pessoas que eu tenho que falar. Mas você perguntar assim: pastor, por que você faz isso? Eu te juro do meu coração, eu não sei te explicar. E eu comparo muito, talvez, a história do meu filho. Eu tenho o meu PP, Pedrinho. Ele é uma bênção. Todo dia de manhã ele fala assim: papai, hoje tem escola? Eu falei: tem. Aí passa um tempinho: pai, mas eu vou para a escola hoje? Vai. Ah, eu não quero ir para a escola. Eu não gosto de colinha, eu não quero ir para a escola. Meu filho, tu vai para a escola hoje. Aí vai para a escola. Ele volta à escola: papai, amanhã, quando eu dormir e acordar, eu vou para a escola? Eu falei: vai sim, meu filho. Você vai. Aí, de noite, uma vez estava maior silêncio, 2 horas da manhã: mamãe, quando eu acordar, tem colinha? Eu falei: meu filho, você sabe que tem colinha? Aí ele acorda, toma o Todd: eu vou para a colinha hoje? Tu vai para a colinha hoje, meu filho. Aí é massa sábado, né? Aí sexta-feira de noite, filho,
amanhã não tem colinha. Amanhã não tem colinha não? Não, não tem colinha. Aí ele acorda sábado, papai, hoje tem colinha? Tem não, meu filho, hoje não tem colinha. Hoje a mãe acordou, tem colinha? Falei, não, meu filho, já falei que hoje não tem colinha. E quando eu dormir e acordar, tem colinha? Aí tem colinha. Ah, papai, não quer ir para colinha não. No entendimento dele, ele não sabe por que tem que fazer aquilo. Mas eu, como pai, eu sei por que tem que fazer aquilo. E muitas vezes nós não entendemos porque nós temos que fazer essas coisas. Mas Deus, como pai, sabe por que nós temos que passar por tamanhas situações, por desafios diferentes, por contextos diferentes. Ontem, quando o Moisés falou da mãe dele, me lembrou de 10 anos atrás, quando eu olhei para uma mulher do câncer terminal. Por isso que me despertou tanto o coração. E eu vi o quanto eu mudei em 10 anos pela obra do Senhor. E quando o Edson ministrava, Deus me falava de um hiato que eu teve na minha vida. Eu vivi um hiato de mais de 7 anos de algumas coisas que eu gostava muito de fazer. E agora eu entendo por que Deus me poupou de tantas coisas para viver e agora vai voltar muita coisa. E eu falei assim, Deus, obrigado. Porque agora eu consigo entender o que há 7 anos eu não conseguia entender. Há 7 anos atrás eu não entendia porque Deus me podava em algumas coisas. Hoje eu sou grato, porque o meu coração mudou. Eu sou uma nova pessoa. E Deus teve que fazer na minha vida ser duro comigo. Talvez você hoje chegou aqui e falou assim, Deus, eu tenho que ir para a colinha. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que viver isso, Senhor. E Deus está falando, você vai viver isso sim, é preciso. Seu coração tem que mudar. Mas por que eu tenho que ficar aqui? Você tem que ficar. Mantenha a sua posição. Fique aqui. Eu estou trabalhando na tua vida. Você tem que manter a sua posição, amém? Eu estou fazendo uma obra na tua vida. E você fala assim, Deus, mas dói tanto essa obra. A obra de Deus dói, machuca. Porque nós conhecemos a verdade quando Deus fala que se o vaso tiver uma rachadura, Ele vai ter que quebrar o vaso para fazer de novo. Isso dói. E Deus teve que quebrar várias vezes esse vaso para fazer de novo da maneira certa. E assim está sendo a sua vida. Deus tem que quebrar. Você não pode sair da posição. Sabe quando você fala assim, Deus, seja feita a tua vontade? Você fala, amém, Senhor, eu acredito ainda no Senhor. Posição. Posição. Agora voltando para esse texto, eu dei uma volta enorme, né, para chegar no texto. Isso só foi a introdução, tá? Brincadeira, a gente vai acabar às 11 horas da noite hoje o culto. Hoje só foi a introdução. Voltando para o texto. Se puder colocar o texto de novo lá, de Atos. Ele começa falando de uma palavra, ele fala assim, 11. Os 11 estavam. E é interessante porque ele fala que Pedro se levantou no meio de 120 pessoas. Eram 500 no começo do momento. Eles começaram a orar e sobraram somente 120, Camila. E dos 12 apóstolos, tinha 11 incompleto. E é interessante isso, porque eu estava uma pessoa falando que eles se juntaram em um cenáculo. E um cenáculo não cabe 120 pessoas. Provavelmente um cenáculo cabe somente 20 pessoas. Então você acredita que não era somente um cenáculo, eram vários cenáculos na cidade que eles se uniram em oração. Porque era impossível caber 500 pessoas em um local de jantar. Então se fala, do entendimento das pessoas, que um cenáculo não caberia 120 pessoas. Então eram vários locais na cidade que eles ficaram esperando, porque a ordem de Jesus, se você já leu Atos 1, ele fala assim, vocês têm que esperar. Vocês têm que esperar. Então eram 500. De 500 ficaram 120 pessoas lá esperando a promessa. E Pedro se levanta e fala assim, olha, está faltando um dos nossos aqui. Está faltando um de nós. Éramos 12, mas um que foi contado entre nós não está mais aqui. O que é isso? Posição. Existia uma posição vazia naquele lugar.
Ontem eu estava falando sobre o livro de Judas, que tocou muito o meu coração esse mês. Ele fala de anjos com posições de autoridade, que abandonaram a sua posição e caíram nas trevas. O que é isso? A posição de Judas tinha autoridade. E no momento que ele sai da sua posição, ele deixa a posição dele vazia. Era uma posição de autoridade. E o que aconteceu com ele? Caiu em trevas. E ele fala de pessoas que vêm fazer isso com a gente. Que tipo de pessoas? E livro de Judas, que não é Iscariotes, é outro apóstolo Judas, ele fala assim que existiam 4 tipos de pessoas. E um dos tipos de pessoa eram pastores que cuidavam somente de si próprio, não eram pastores verdadeiros. Ele fala de pessoas que é como nuvens, que não têm água, mas são facilmente impelidos pelo vento. E hoje de manhã hoje de tarde eu parei para ver as nuvens lindas, carregadas de água. E de fato existem essas nuvens. Já viu de um sol, em um dia de sol, que tem umas nuvens branquinhas? E depois você olha e elas foram embora. Ele está falando que são pessoas que são que nessas nuvens. Não tem água, você olha uma vez está lá, você olha outra vez, já foi embora, sumiu. E ele fala assim que existem essas pessoas que são nuvens. São só vento. Que existem pessoas que são como árvores de outono, sem fruto, não tem nada para comer nelas. E existem pessoas que são como ondas bravias do mar, que só faz espuminha. Ele falou assim, essas pessoas se infiltraram no nosso meio, e tentam tentado roubar a nossa fé. Que de fato existem pessoas que são desse jeito, Sassá. Fazem uma grande onda, faz aquele negócio, mas no final era só uma espuminha, né? A gente vai lá, molha o pezinho. Se for no Rio de Janeiro, tem aquela espuminha meio estranha assim, você olha, né? Sabe lá se é boa essa espuma, né? E tem pessoas que são árvores enormes, mas quando você olha, não tem fruto. E tem pessoas que são como uma grande nuvem, mas não tem água dentro. E quando pensar, você olha de novo, foi embora, sumiu. Ele falou assim, cadê ela? Sumiu, foi embora. Ele falou assim, são pessoas. E existem pessoas que são pastores, que só cuidam de si próprio. Ele falou assim, essas pessoas se infiltraram. E traz os sonhos delas para nós. São pessoas que não vão dar frutos e não quer que nós demos frutos. São pessoas que não têm água de Deus. Não flui rio. Chama a atenção. Ele falou assim, essas pessoas se infiltraram no seu meio e querem que você seja igual a elas. Não tem água, tem aparência. Olha para a pessoa, acha até um coelhinho, né? Mas não tem nada, não tem conteúdo. São pessoas que fazem muito barulho, são ondas bravias, muito no final é só uma espuma de pecados que aquela pessoa tem. E fala o seguinte, essas pessoas querem tirar a sua posição de autoridade. Querem tirar de onde você foi plantado e te levar para outro local, porque nesse outro local você não tem autoridade. E foi isso que aconteceu com Judas. Judas saiu da sua posição de autoridade, perdeu, caiu em trevas, e ele está falando assim, existe agora um lugar aqui. E 2 palavras Pedro revela pelo Espírito do Senhor, uma está em Salmo 69, quando ele fala assim, fique deserto o seu lugar. Salmo 69. Ele está falando assim, esse local que Judas deixou, eu agora exijo que tudo que está nele saia agora. Fique deserto o seu lugar. Limpa agora toda a questão espiritual, todo demônio que entrou nesse lugar. Eu estou exigindo agora, saia todo mundo. Fique deserto o seu lugar. E em segundo, ele lança a palavra, depois ocupado por alguém. Salmo 109, ele fala assim, agora, na autoridade de Cristo Jesus, eu digo, vamos ocupar novamente a posição de Judas, amém? Vamos restaurar o que foi perdido. Se Judas abandonou a sua posição, se Judas perdeu a sua autoridade, agora nós temos o direito de pegar uma pessoa e colocar novamente na posição de Judas. E é interessante o critério, sabe? Isso que eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, como isso é bom. Porque ele falou assim, qual seria o critério
para colocar alguém na posição de Judas, uma posição tão grande. Sabe, Adriana, vamos pegar a pessoa que fala melhor, pastor Samuel. Não vou pegar a pessoa que fala melhor. Vamos pegar a pessoa de mais oração, a pessoa do joelho inchado, de tanto orar, de buscar o Senhor. Não. Vamos pegar, não sei, a pessoa que canta melhor, né? Precisa, nos apóstolos ninguém canta bem. Vamos pegar uma pessoa, né? Vamos pegar alguém da percussão, né? Para não animar aqui os apóstolos, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pensar, pegar alguém que mexe com artes, né? Para dar uma animada aqui, né? Os apóstolos. Não, sabe qual é o critério? Vamos pegar alguém que esteve conosco desde o começo. Vamos pegar alguém que é fiel conosco. Que quando Jesus mandou ir embora, ele ficou com a gente. E quando Jesus foi crucificado, ele esteve conosco. Não precisamos de uma pessoa mais sábia, mais inteligente, mais capaz. Vamos pegar alguém que persevera. Alguém que nunca deixou de perder as esperanças. Amém? Vamos escolher alguém que é que nem a nós, que não está aqui por bênçãos materiais, por recurso ou por riqueza, mas estava com a gente desde o começo, quando João Batista batizou Jesus. Vai ser esse aí. E eu acho interessante isso, porque, gente, milhares e milhares e milhares de pessoas passou por Jesus, ficaram somente 2, Samuel. Somente 2 pessoas estiveram com Jesus, além dos apóstolos, por toda a carreira de Jesus. 2 pessoas, gente, eu fiquei, meu Deus. Quando Jesus foi batizado, existia uma multidão de pessoas, somente os 12 apóstolos, considerando já Judas, e mais 2 pessoas estiveram por toda a carreira de Jesus com ele. Viram o barco balançando, viram Jesus esbravejando, falando, vou embora, gente. Viram Jesus sendo crucificado, viram os apóstolos sendo perseguidos. Aí falou assim, gente, vamos juntar aqui e vamos ver quem ficou com a gente até o final. 2 pessoas. O justo, deve ser muito bom, né? Para o cara ser chamado de justo. O cara, eu acho que o cara é fera, né? Eu fico imaginando, se Moisés fosse assim, Moisés, o justo, o cara é cabuloso, né? E Matias. Gente, Matias não tem uma fala na Bíblia. Não tem um episódio, Matias fez isso. Não tem, falando assim, Matias orou. Não tem. Mas Matias sempre esteve lá, perseverando, crendo. Sabe, quando eu estava, lembrou de Paulo, livro de Timóteo. Eu fui para a prisão e ninguém veio na minha defesa. Eu fui sozinho para a prisão. Eu estive diante da boca do leão e ninguém, milhares e milhares de pessoas que eu evangelizei, toquei, montei igreja, ninguém esteve comigo. Mas Jesus estava comigo, amém? Para entender, sabe, aí nós conseguimos entender quem era Matias. Esteve desde o começo, calado. Sabe, e eu acho mais interessante, quando você para entender, Matias viu a ascensão de Judas, e todos sabiam quem era Judas. Todo mundo sabia que Judas roubava, e Matias estava aqui, viu Judas sendo promovido, alcançando a bênção, alcançando uma posição de destaque, e ele manteve a posição dele firme. Ele teria tudo para ir embora, falou assim, cara, esse negócio é muito injusto, essa igreja aqui é muito injusta, colocou Judas, Judas fica roubando. E quando eu vejo como Matias foi escolhido, eu posso entender talvez como os outros 12 apóstolos foram escolhidos. Talvez Jesus pegou aqueles que sempre estiveram com ele, por isso Judas entrou, porque Judas esteve com ele desde o começo. E Matias podia ter pensado, falou assim, cara, essa igreja é muito injusta aqui, porque promove um ladrão, e eu estou aqui, não faço nada, né? Sou gente boa pra caramba, estou fiel. Mas Matias esperava o tempo dele.
Matias permanecia firme na sua posição como discípulo do Senhor. 3 anos e meio, vendo tudo o que acontecia com Judas roubando, e ele não foi embora, ele não abandonou a posição dele, falou assim: cara, eu vou embora, porque isso aqui não é lugar para mim, já escolhi os 12 apóstolos, e agora tem mais 70 discípulos, e eu agora não sou mais ninguém. Mas ele acreditava ainda assim, que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, amém? Porque ele viu pessoas chegarem e ir embora. E a gente vê isso direto. Porque depois de milhares e milhares de pessoas que passaram Jesus, só tinha 120 no cenáculo. O que aconteceu com os milhares de pessoas? E nós vemos isso constantemente. Pessoas indo e vindo. Pessoa entra e sai, e Matias estava lá desde o comecinho. Sabe? Matias estava forte. E é interessante. Pedro chama Matias e o justo e fala o seguinte: só vocês dois permanecem até hoje. 120 pessoas ficaram lá, 110, sei lá, pensaram, ficar olhando a cara. Falou assim: vocês estão desde o começo, vocês perseveram. Mas agora eu quero orar ao Senhor. Deus, sonda o coração desses dois. E diz quem é verdadeiro aqui. Diz quem não peca. Diz quem ama o Senhor de verdade. E Matias é escolhido. Ele viu a ascensão de Judas, mas ele perseverou, porque existia verdade no coração de Matias. Ele viu o mal se instaurar, mas ele permaneceu firme. Ele viu pessoas entrando e saindo na igreja, mas ele permaneceu firme. Ele viu o seu líder sendo crucificado, ele permaneceu firme. Ele viu ele foi preterido ao outro, e ele continuou acreditando no Senhor. Depois de tudo acontecer, em uma reunião que ninguém imaginava o que poderia acontecer, Pedro se levanta e fala assim: existe um novo apóstolo agora no nosso meio. É Matias. E o interessante, eu vou falar o que eu falei nesse mês todinho. Todas as bênçãos, todas as promessas, toda a honra que foi dado para Judas, foi transferido para Matias, amém? Porque a posição tinha tudo aquilo. Judas perdeu tudo, e Matias recebe, porque ele permaneceu firme em sua posição. Mateus 28, assim eu vou terminar minha palavra, pode subir no ministério. Mateus 28, 16 diz assim: e os 11 discípulos, antes desse episódio, foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada. A posição que Jesus alcançou lhe deu autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém?